social a ser muito importante. Os nossos convidados de hoje, o doutor Edmilson Medina das Chagas, iniciou sua carreira profissional como bancário, servidor da carreira do Ministério Público da União desde 95, participou dos grupos de trabalho do Poder Executivo, do Judiciário e do Ministério Público da União para implementar a Previdência Complementar do Servidor Público Federal, especializado em Direito Público e em Gestão Executiva de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, fundos de pensão. Trabalhou nas áreas de gestão de pessoas, assessoria jurídica, antes de tornar-se diretor de seguridade da FUNPRES do JUT. Atuava como assessor jurídico do secretário-geral do Ministério Público da União e do Procurador-Geral da República e participava da gestão do FUNPRES do JUT como membro do Conselho Deliberativo. Possui certificação ICSS com ênfase em administração e habilitação pela PREVIC. É administrador responsável pelo Plano de Benefícios ARPB e professor de Direito Administrativo contratado pelo Centro Universitário do Distrito Federal. Instrutor interno de cursos de legislação de pessoal de previdência complementar para órgãos públicos federais e servidor concursado do Ministério Público da União. Nosso segundo convidado é o Dr. Rodrigo Antônio Tenório Corrêa da Silva, mestre pela Harvard Law School, autor de livro Beneficência Gerada pela Tradição Inquisitorial, Estudo do Sistema Brasileiro, Americano e Italiano, publicado pela editora Juruá. Atualmente é Procurador da República do Ministério Público Federal, desde 2005, e Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Alagoas. Ex-juiz de Direito em São Paulo, entre os anos 2004 e 2005. Ex-chefe do Ministério Público Eleitoral no Estado de Alagoas, de 2010 a 2013, criador e editor do blog Eleitoral em Debate, desde 2013, integrante do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral do Ministério Público Federal. Terceiro debatedor, Dr. Milton dos Santos Jones Neto, bacharel em Direito pela UFSAL, pós-graduado em Excelência em Gestão para os Profissionais da Justiça pela Fundação Getúlio Vargas, em Direito Constitucional do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia, atuou como advogado de causas trabalhistas e federais em 2005, atualmente é técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da região, tem ampla experiência em capacitação de servidores federais em matérias administrativas. Tenham todos uma boa aula. Bom dia a todos, muito feliz com o convite, principalmente dividir a mesa com pessoas tão gabaritadas e aptas a tirar todas as nossas dúvidas de hoje. É um tema que desperta, principalmente no momento que nós estamos vivendo, muitas questões, vai nos colocar diante de uma decisão importante. Me sinto honrado com o convite e foi dada a incumbência de começar aqui, porque eles estão também ávidos pelo momento aí de começar a palestra. Minha parte, como servidor e militante da área de aposentadoria no tribunal, sempre foi muito difícil aqui no tribunal, sempre foi muito no combate. As mudanças de aposentadoria aconteceram e junto com elas sempre veio uma questão de fundo que a todo momento nunca foi resolvida, a falta de informação. E todas as questões, todos os debates, as capacitações que nós fizemos no tribunal, nós começamos sempre com esse intuito, fazer com que a informação circulasse, os servidores fossem municiados com mais acurácia possível dessas informações, para que se protegessem em relação às diversas mudanças que aconteceram. Estão acontecendo, provavelmente vão acontecer com mais profundidade agora, mas desde 98, vem nos tomando aí noites insônias, perdendo nossa noite com a questão da aposentadoria.
é muito feliz a oportunidade, principalmente porque nós temos um representante da FONPRESP, que hoje se apresenta como um modelo de sustentação para a aposentadoria em lugar das diversas retiradas de direito que nós estamos sofrendo desde 98. Bom, minha palestra ela vai ter basicamente o intuito de, ao final, nós conseguimos sair daqui com duas motivações. Buscar mais informações sobre o próprio FONPRESP, isso no site do FONPRESP, através de questionamentos feitos pelo próprio Edmilson aqui na mesa, mas fundamentalmente motivar vocês a buscarem mais informações e principalmente desenvolverem um pensamento, um raciocínio de investimento, uma inteligência de investimento. Porque tudo que a gente fala de aposentadoria, e principalmente perda de direito de aposentadoria, nos é colocado nas mãos a responsabilidade de construção da nossa remuneração de aposentadoria, nosso benefício de aposentadoria. Então nós estamos cada vez mais saindo de um sistema que era garantido pelo governo federal, principalmente falando para a gente, que nós somos integrantes do RGPS, e migrando para um sistema parecido com o RGPS. Nessa situação, toda a sistemática de aposentadoria está sendo colocada nas mãos do servidor. Então ele precisa ser municiado com muita informação, porque o tempo é importante e a desinformação é um fator contrário a essa questão do tempo. Porque toda vez que muda, eu pego na linha do tempo servidores em situações diferentes. Eu tenho um servidor que acabou de entrar, que tem maiores condições de fazer uma nova gestão de vida para poder gerar uma aposentadoria legal, positiva. E tenho também aquele servidor que já está no momento da aposentadoria, que foi tomado pela mudança e pouco vai poder fazer porque não resta mais tempo. Então são situações diferentes. Toda mudança de aposentadoria é difícil ser colocada de forma positiva porque pega situações variadas e fica cada vez mais difícil. No momento que a gente vai perdendo os direitos, parece que a gente vai tentando buscar uma pílula, uma solução, qualquer coisa que nos responda rapidamente e nos tire dessa agonia. O que é que eu vou fazer se eu não tenho mais agora como fazer uma boa aposentadoria? Como é que eu não vou, sem a paridade, sem integralidade, sem extensão de vantagens, que eram direitos tão comuns na década de 90, e hoje se faz tão assim, privilégio o colega que tem, né? Ah, que bom que você entrou antes das reformas, que você tem paridade, integralidade, mas se preocupar como eu estou preocupado em fazer um investimento, de fazer uma gestão depois de aposentadoria. Então, basicamente, essa gestão da aposentadoria hoje está nas mãos de vocês, membros ou servidores do Poder Judiciário, e é sobre essa gestão que a gente precisa ser motivado, precisa ser colocado diante dela de forma responsável, sem aquele peso de dizer, ah meu Deus, que situação, eu não sei fazer investimento, eu não sei mexer com o meu dinheiro. Então, a aposentadoria é uma situação de sustentação, de seguridade. E como tudo na vida, a gente tem que construir. Ela não é construída no final, ela é construída desde o primeiro dia de trabalho. E a gente tem que ter sempre esse caminhar firme com as informações para poder que ela tenha um resultado positivo. De qualquer maneira, para a gente poder explicar as diversas transformações que a gente está passando desde 98, a gente tem que contextualizar o momento de forma histórica. Não tem como a gente dissociar o que está acontecendo com a nossa aposentadoria com o momento histórico que nós estamos vivendo. Esse momento histórico ele é muito importante porque revela muito dos efeitos que acabam acontecendo invariavelmente com o sistema previdenciário em todas as partes do mundo. Agora nós temos vendo o exemplo da Nicarágua, já temos outros exemplos importantes de mudança previdenciária, justamente no momento em que é sabido o capitalismo internacional está sofrendo uma crise extensa. Essa resposta a essa crise de liquidez, principalmente no capitalismo dito de rentista, o capitalismo financeiro internacional, acaba desaguando em diversos países como forma de solução. Olha, a gente tem que arranjar liquidez para o mercado, e essa liquidez tem que vir de alguma forma do mercado. Esse momento histórico está muito bem claro, acho que não tem muita questão a colocar mais, porém, toda vez que você tem uma dificuldade de liquidez de mercado, você acaba buscando um financiamento no lugar que tem mais disponibilidade de capital, que é os fundos previdenciários, seja eles de pensão, seja eles do governo. Hoje nós temos um déficit enorme no sistema previdenciário, muita dúvida se coloca sobre essa questão, se é déficit ou não é. O fato é que ele é utilizado como ferramenta de transformação, de modificação, de reforma. Eu até brinco que a reforma previdenciária, principalmente no sistema público,
ela tem partes infinitas, é igual aqueles filmes de sessão da tarde, sabe? Parte 1, parte 2 não acaba nunca. Ou então, sempre dá aquele intervalo, a gente acha que está resolvido e não está. Mas ela teve diversos momentos e estava caminhando, na década de 2000, para um bom termo. Claro que qualquer sistema precisa ser reformado em relação à questão da idade, porque não há nenhuma lógica uma pessoa que viver até 80 anos e se aposentar aos 50. Eu acho que correções pontuais devem ser feitas. Agora, quando a gente fala de reformas, nós estamos falando de diversos momentos. Então, nós temos a Emenda Constitucional 20, que aconteceu em 16 de 12 de 98. Nós temos o segundo momento de reforma, que é em 31 de dezembro de 2003, foi a Emenda Constitucional 41. Tivemos outras emendas de ajuste, que eu posso chamar aqui a Emenda Constitucional 47 de 2005 e a Emenda Constitucional 70 de 2012. Mas, fundamentalmente, o sistema previdenciário do servidor do RPPS está migrando para uma situação parecida com a RGPS, como eu coloquei inicialmente. E isso aconteceu principalmente em 31 de dezembro de 2003, com a finalização da regra de paridade, integralidade e extensão. Então, ela ocorre em 31 de dezembro de 2003, ali é estabelecida a média, e já há uma previsão de uma existência de uma previdência complementar pública ali. O que ocorre é que esse momento de criação da previdência complementar só ocorre 10 anos depois, quase 10 anos depois, com o advento da Lei 2.618, de 2012, e ela efetivamente, para a gente, que é o FUNPRESP-JUDE, começa a efetivamente a funcionar em 14 de outubro de 2013. Eu estou falando de um momento que aconteceu 10 anos depois da Emenda Constitucional 41. O que aconteceu nesse intervalo? Criou uma massa enorme de servidores que estão nesse interstício de ingresso. Entraram depois de 31 de dezembro de 2003 e entraram até o dia 13 de outubro de 2013. Então, o que fazer com esses servidores? Vamos pensar, será que eu vou poder escolher o FUNPRESP? Será que vai ser vantajoso? Eu acho que o mais importante dessa palestra é que não existe uma resposta adequada para um coletivo. Eu acho que a gente tem que ver, o FUNPRESP tem que ser visto muito personalisticamente. Olha, cada pessoa tem uma realidade, seja ela uma realidade financeira, seja uma realidade jurídica. Então, principalmente a financeira, o FUNPRESP tem que ser visto como um modelo de investimento. E, como tal, existem outras modalidades de investimento no mercado. O que falta para a gente é uma cultura de investimento. É uma cultura de conhecer que tipo de investimento eu faço, o que eu consigo, qual é a minha capacidade de poupança mensal. É essa educação financeira que não nos foi dada, principalmente por causa dos grandes problemas inflacionários do começo da década de 90, final da década de 80, final do começo da década de 90, em que legou para a geração, principalmente dos nossos pais, uma realidade totalmente louca de preços, de inflação, não se falava em poupança, tudo era muito difícil. Então nós estamos basicamente, nós que estamos na fase maior de nossa produtividade, que chegamos no mercado agora, nós estamos vivendo um mercado estável, com a moeda relativamente estável, sem aqueles grandes processos inflacionários. Pronto, passado o susto aqui, vamos retomar. Que susto. Mas o que é importante para a gente saber é que nós não tivemos essa oportunidade de desenvolver uma educação financeira. E principalmente numa forma de aposentadoria que o governo é o principal garantidor. Era ele que dava para a gente as ferramentas. Ele dizia, olha, eu estou te dando aqui para você servidor paridade, integralidade e extensão de vantagem. Com esse conjunto de direitos, vocês podem ficar tranquilos que vocês terão uma boa aposentadoria. E aí lá para 98 ele vem e muda esse contexto. Ele começa a fazer alguns ajustes para conter, principalmente as remunerações maiores do que a última. Tinha pessoas que chegaram na aposentadoria e ganhavam mais do que tinham ganhado na atividade. Então isso começou a ser corrigido na Emenda Constitucional 98, diversas modalidades começaram a ser ali corrigidas em 98, e o sistema muda efetivamente com a Emenda Constitucional 41. Isso tudo foi feito a reboque de uma situação histórica de que não tinha as informações de aprendizado financeiro e não foi dito aos servidores que agora era com vocês. Nós vamos sair e vocês agora fazem os investimentos, se viram, vê como é que vai fazer uma boa aposentadoria. E esse modelo do FUNPRESP, fica até, eu estava conversando com o Edmilson aqui no começo, fica difícil até para o FUNPRESP fazer frente a essa retirada de direitos abrupta, principalmente agora com a nova modalidade, com a nova tentativa de reforma,
que reformar o que já foi reformado. É até interessante, porque retirar direitos ganha nome de reforma. Mas com essa reforma que foi proposta e não foi aprovada, não passou, felizmente, nós estamos diante de questões mais difíceis, porque todas as emendas e alterações que foram feitas em 98, 2003, ali em 2005, a emenda constitucional 47, trouxe uma realidade que definia o marco de início. A data de ingresso do servidor era muito importante. Então, tudo que você tinha de garantia da aposentadoria dependia da data de ingresso. Se eu entrei antes de 98, eu teria uma aposentadoria com todas as garantias, paridade, integralidade, extensão. Se eu entrei entre 98 e 2003, já teria uma outra forma de aposentadoria. Minha pensão não teria tanta qualidade. Então, o servidor falecesse, geraria uma pensão na média. Já começa a fazer umas modificações. E aí nós temos o servidor, o terceiro tipo, que é os que entraram depois de 31 de dezembro de 2013, que já estão na média, mas não estão ligados ao teto previdenciário do INSS. E nós temos um quarto tipo de servidor, que é o que entrou depois de 14 de outubro de 2013, que está no teto, mas não está obrigado a estar no FUNPRESP. E aí começa a dificuldade. Edmilson vai poder debater melhor, principalmente agora, que as dúvidas estão girando em torno da questão que fala assim, do benefício especial, que foi reaberto recentemente. E esse benefício especial está permeando porque todo mundo está assim, olha, eu tenho até a data do dia 28 de julho para poder entrar, fazer escolha, porque se não fizer eu vou ter algum tipo de perda. Então, na hora que os colegas me colocaram essa questão, eu até fiquei assim, olha, primeiro pensando, por que esse prazo foi aberto? Assim, não tem uma autocrítica, porque esse prazo foi aberto. Aí depois eu fui na lei, a lei, me lembra aqui, o número 13.000, a lei 13.238 de 2016, ela foi assinada por Temer. Então, veja, foi logo no começo, após o processo de impeachment, essa lei foi sancionada. E ali, logo depois, ela reabre o prazo para o FUNPRESP. E depois começam os debates sobre a reforma previdenciária. Então, ela está dentro de um contexto histórico de reforma. Então, essa reabertura de prazo nos coloca de novo diante de uma oportunidade que foi estabelecida na Lei 12.618, que nos deu 24 meses a partir da publicação dela para a gente fazer a escolha. Passou-se o tempo, terminou a escolha em 2015 e nós estamos diante agora de um novo período de escolha. O benefício especial é uma forma de fazer frente àquelas prestações de quem, o terceiro tipo de servidor, contribuiu com 11% sobre o total. Veja, ele agora vai fazer uma opção que vai colocar ele diante do teto da Previdência. Então você se pergunta, mas se o tempo todo eu paguei 11% sobre o valor inteiro, o que é que vão fazer com essa diferença? Então o benefício especial, ele foi criado para dar uma compensação nesse valor pago a mais. Então na hora que você fizer a opção, você vai ter o teto, você vai estar na realidade do teto. Então o RPPS vai pagar o teto previdenciário, R$ 5.665,84. O que acontece nesse momento? Você vai ter um benefício especial para fazer compensação com o período anterior em que você fez contribuições de 11% sobre um valor maior do que o teto previdenciário. Então, como é que funciona o cálculo? E Edmilson vai poder destrinchá-lo melhor. Mas como é que funciona? Então, todo o período contributivo anterior à data que você fizer a opção, você soma essas parcelas e divide por um total. O fator de conversão que eles utilizam é o total das contribuições que você realizou até esse período, dividido pelo que você deveria pagar num período de 35 anos o homem e 30 anos a mulher. Você, com esse cálculo, acha um fator. Esse fator é multiplicado pela média. Está ficando um pouco complicado, né, gente? Mas só que não se preocupe que o final é mais simples. Depois que você faz essa continha, pegando a média contributiva do período, você acha um valor, vamos imaginar assim, de R$600. Não é um valor muito alto, porque o fator de conversão, ele vai de 0,1 até 1 inteiro. Então, quando você multiplica pela média do salário de contribuição obtido até o dia da opção, você tem valores desse tipo, 600, 700, 800 reais. Mas é o benefício que você vai receber no dia da sua aposentadoria. Então, você vai ter 3 formas de benefício. Você vai ter o teto, o RPPS vai pagar para você, vai ter o benefício especial também, que a União vai pagar para você, e vai ter, se você quiser aderir, o FUNPRESP. Então, você vai ter 3 fontes. Falando assim, porque é até difícil falar fontes, porque quando você adere ao FUNPRESP, você tem que escolher a forma de tributação do FUNPRESP. Então, eu estou falando de progressivo, regressivo, então a gente tem outra seara.
Mas vai ser 3 fontes de renda para a sua aposentadoria. Você vai ter o teto, o RPPS, vai ter o benefício especial e vai ter o FUNPRESP, caso você faça adesão. Bom, e se eu não fizer adesão ao FUNPRESP, o que é que acontece? Fica uma parte da sua remuneração descalçada de uma seguridade previdenciária. Mas se eu pagar o FUNPRESP, vou ter o mesmo valor dessa diferença? Não necessariamente. O FUNPRESP é um investimento. E como tal, vai depender das contribuições que vocês fizeram. Se vocês fizeram poucas, o valor foi pequeno, o resultado do benefício vai ser pequeno também. Se você fez contribuições voluntárias para sustentar, fazer uma reserva maior no FUNPRESP, você vai ter um benefício melhor. Mas tudo depende da participação de vocês. Existem diversas vantagens do FUNPRESP. A principal de conhecimento geral é a forma que o patrocinador participa. Então, o patrocinador, que é a União, paga uma parcela equivalente ao valor da sua contribuição no FUNPRESP. Essa parcela é paga pelo patrocinador e é decorrente de uma lei. Aí vocês dizem assim, poxa, mas isso é uma vantagem, é uma das principais vantagens, tem outras vantagens aqui, o sistema de tributação, principalmente se você escolher regressiva ou progressiva, no momento da assinatura do FUNPRESP, também pode ser uma outra vantagem, mas a principal de conhecimento geral é essa. Então, a União vai me dar uma parcela equivalente ao que eu paguei. Bom, essa parcela, qual é a garantia que eu tenho dela ficar o tempo todo? Ela foi criada por lei. Nós estamos vendo hoje, na quadra histórica que nós estamos passando, que as emendas constitucionais estão sendo... a Constituição está sendo alterada para tirar direito. Então, o FUNPRESP será mantido, esse patrocínio será mantido integralmente no FUNPRESP. Essa é uma resposta que, inclusive, o Edmilson pode nos falar adequadamente, mas eu já coloco para vocês o seguinte: poderá vir a mudar no futuro isso? Eu não vejo nenhuma dificuldade, até porque foi uma lei que trouxe essa novidade. Pode reduzir essa participação? Pode. O que é que influencia as questões do próprio FUNPRESP? O FUNPRESP, ele sofre das mesmas questões que qualquer outro previdência complementar privada sofre, com a vantagem de que ele tem coisas que o banco não vai fazer, não vai lhe oferecer. Uma delas, principalmente, é a taxa de carregamento para a prestação voluntária. Mas mensalmente, quando você paga, lá vai ter um desconto, você aderiu ao FUNPRESP. Então lá mensalmente vai ter um descontinho, que é uma alíquota de 6,5% até 8,5%. São 5 faixas, aumentando de 0,5%. Então tem 6,5%, 7%, 7,5%, 8%, 8,5%. Quando você escolhe uma dessas faixas, começa a descontar esse valor sobre a diferença do teto previdenciário e o salário de contribuição, que é o que você paga hoje, só para ficar mais fácil, os 11%. Essa diferença, quando ele começa a incidir no salário de vocês vão basicamente começar a pagar esse valor e o governo vai dar outro valor sobre essa mesma identidade. Então, se eu pago R$1.000, o governo vai fazer o depósito de 1.000. Só que existem taxas também, que devem ser reveladas para vocês. Tem uma taxa que é ligada a um seguro, está na faixa hoje de 14,5%, sobre o benefício, sobre as duas participações, patrocinador e patrocinado, e nós temos a taxa de carregamento de 7%. O que acontece com a taxa de carregamento voluntário é aquela que você escolhe, tendo um mínimo de 2,5%, para você fazer um carregamento extra, para dar um aporte melhor nesse investimento. Esse você não paga. É uma vantagem, porque toda vez que você está na complementar privada, no banco, ele tem taxa de carregamento, tem taxa de manutenção, tem diversas taxas que o FUNPRESP não tem. Então, isso é uma outra vantagem do FUNPRESP. Então, se manter no investimento do FUNPRESP, teoricamente, tem custos baixos. Isso influencia no resultado final do benefício. Lá, quando você for estar no período de graça, no período de gozo do benefício. Então, seria nesse termo de graça, porque a gente está no INSS, o graça seria o período que você não paga, mas aqui é quando você termina, então o período que você é beneficiário. É muito importante ponderar todos esses pontos antes de você escolher o FUNPRESP, porque o FUNPRESP é um investimento, como eu coloquei. Como investimento, você tem uma gama de tantos outros investimentos para serem realizados. O mais importante é você ter educação financeira. O FUNPRESP como investimento, ele demanda você ter uma capacidade de gerar poupança. Então, quando eu estou falando de servidor público e falando de membro, você está falando de salários completamente diferentes. Então, você tem um subsídio alto, você, teoricamente, tem uma capacidade de poupança alta também. Então, você tem o privilégio de fazer uma opção por qualquer metodologia de investimento, seja no mercado, seja no próprio FUNPRESP.
Quando você fala de servidor, nós temos que observar a capacidade de poupança, que é justamente a capacidade de reserva. Então, se você tem uma capacidade de poupança baixa, você tem que ver que o FUNPRESP vai ser sua única, ou talvez a única opção de sustentação para a aposentação. Então, toda vez que você faz um investimento, você está gastando uma energia. A partir do ponto que você tem uma capacidade de poupança baixa, essa energia vai se esgotando. Então, se você faz um investimento e esse investimento não é adequado, você não vai ter tanto outro dinheiro para fazer mais investimento. Então, você tem que fazer essa ponderação, essa realidade. É por isso que a opção do FUNPRESP não é possível você colocar num coletivo e dizer assim, olha, existe aqui vantagens, existem desvantagens, eu acho que é bom para todo mundo. Depende do olhar de cada um. Mas antes de passar para a escolha do FUNPRESP, nós temos que caminhar para um conhecimento financeiro, uma projeção, um planejamento. A estratégia é importante ser realizada, porque torna tanto as decisões que não devem ser feitas e aquelas que devem ser feitas num grau de importância equivalente. É por isso que as pessoas têm que fazer um estudo muito personalístico de sua vida financeira, de sua vida familiar, e buscar as informações adequadas para saber se adere a esse investimento, que na modalidade é o melhor. Se você olhar em previdência complementar, não tem o que dizer. Entre fazer uma no banco privado e fazer a do FUNPRESP, não tem nem dúvida. Mas também não pode ser visto como uma pílula que vai resolver os problemas da perda de direito que vem acontecendo desde 98 até hoje. Nós vamos realmente passar por uma reforma previdenciária dura, cedo ou tarde. Eu acho agora que até ela pode ser abrandada, né, pelo efeito urna. Eu acho que o voto é muito importante para abrandar as decisões dos gestores. Mas, passando por uma reforma nova, não tenham dúvidas que vai ter ajustes no sentido de reduzir o benefício. Então, todas as reformas que nós vivenciamos, ela basicamente foi um ajuste de percurso. Então, nós mudamos o paradigma, mas ninguém falava em tirar benefício. Todas elas traziam transições que garantiam aos servidores de ingresso anterior a elas uma oportunidade de sustentação, seja no curto prazo, seja no médio prazo. Então, servidores que, emenda constitucional 41, estava próximo de aposentar, tiveram uma regra de transição. Os servidores que estavam ali no longo prazo também foram vistos de forma adequada, para que fosse equalizado os diferentes momentos jurídicos. Porque quando eu falo de aposentadoria, eu falo de contrato. Quando nós ingressamos no serviço público, nós não podemos perder de vista que nós aderimos ao sistema estatutário por meio de um contrato legal. Não um contrato do modo trabalhista, mas eu faço uma adesão ao sistema legal. E essa adesão me coloca 5 garantias a ele. Eu não posso estar percorrendo 35 anos e a cada quadra de 5, 6 ou 10, ao sabor do interesse do gestor, está mudando minha perspectiva. E na medida que mude, eu seja colocado numa situação de vulnerabilidade, principalmente como foi colocado a proposta dessa última emenda constitucional, no sentido de retirar direitos e não garantir transição. O que mais me assustou foi que os servidores de interstício, aquele que estava entre 31 de dezembro de 2003 e o dia 14 de outubro de 2013, que foi a implementação do FUNPRESP, eles foram colocados assim, olha, vocês agora estão no teto constitucional. E aí a gente pergunta, cadê a transição, que é uma cultura que nós vemos em todas as emendas? Não teve. Foi garantido, sim, a possibilidade de completar a regra, observando o critério de idade, começando 65 homens, 62 mulheres, com gatilho de crescimento da idade, para os servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2013. Então, isso foi uma situação muito agressiva, uma reforma agressiva que basicamente visava buscar a diminuição dos benefícios, do pagamento de benefícios. Então, diante de um cenário desse, se torna realmente palestras como esta extremamente importantes, extremamente convenientes para poder fazer com todos os servidores, membros e servidores, a levantarem um olhar, ter um olhar sobre o que fazer em relação à aposentadoria. Olhar o tempo que resta e se perguntar o que é que eu faço com esse tempo. Me falta 10 anos, me falta 15, me falta 20, 30 anos. O que é que eu vou fazer com esse tempo que resta? Como é que eu vou reagir a ele? Me faltam 2 anos. Como é que eu vou me reprogramar financeiramente somente com 2 anos? Então, olha, basicamente, essas ponderações iniciais que a gente abre a palestra são importantes para principalmente abrir espaço para os colegas, para o Rodrigo, para a Edmilson, trazer mais dados sobre o FUNPRESP. O Rodrigo também vai ajudar nesse processo. Mas eu deixo uma situação, uma mensagem muito importante,
que é, principalmente, quando a gente faz uma adesão a um sistema, qualquer que seja, a FUNPRESP, uma forma de investimento, nós temos um compromisso de longo prazo, como é a nossa aposentadoria. Ela não começa no dia do gozo do benefício, ela começa no primeiro dia de trabalho. Isso é um mantra que sempre venho dizendo aqui no tribunal. A responsabilidade com o nosso sistema previdenciário começa no primeiro dia de trabalho. É lá que nós temos que construir todo o nosso arcabouço jurídico-financeiro. Então, nós somos, de certa forma, nós fomos convidados em 2013 a serem os responsáveis por essa aposentadoria, por esse resultado. E não nos foi dito, não nos foi dado ferramenta para nós fazermos frente a esse desafio. E o FUNPRESP foi uma ferramenta que veio a ajudar, a colaborar com os servidores a vencer esse desafio de agora ser o principal ator de sua aposentadoria. Então essa é a mensagem mais importante. Vocês são os atores de suas aposentadorias, desde 2003. Só que faltaram mandar uma carta para vocês, um aviso, uma notificação. Simplesmente mudaram o sistema e cada um que vai buscar as informações. Felizmente o tribunal sempre foi muito sensível a essa questão da aposentadoria. Não é à toa que nós tivemos a oportunidade, quando chefe de legislação, fazer dezenas de capacitações para os servidores, situações de oportunidades que muitos aqui de vocês que eu conheço, vivenciaram esses cursos e tiveram a oportunidade de acessar regras que até então eram obscuras. Para você ter ideia, em plena década de 2000, lá por volta de 2010, Rodrigo, o pessoal me perguntava se podia aposentar com 30 anos. Então, assim, estava ainda na regra de aposentadoria da década de 90, as informações. E não é porque ele está informado, não. É porque quando ele entrou no tribunal é assim. E lá, quando ele entrou, disseram para ele, olha, você vai se aposentar quando você completar 30 anos de serviço. Aí ele se assusta, ele diz, como assim mudou? Mudou tudo, mudou quanto? Isso anos depois da mudança. Então as informações sempre foi um tema muito sensível e que aumenta ainda mais a vulnerabilidade do servidor e do membro em relação à sua própria aposentadoria. O magistrado e os servidores estão no mesmo artigo 40 da Constituição. Nesse ponto, eles são idênticos. Então a aposentadoria e as formas de gestão do próprio benefício estão lá determinadas no artigo 40 da Constituição Federal. Então, todas essas mudanças tocam não só servidores, como magistrados. E o FUNPRESP-JUDE, ele tem um foco principalmente nos servidores, nos membros do Ministério Público Federal e do próprio Conselho Federal também, do Ministério Público. Então ele tem um espectro ligado especificamente para os servidores do Judiciário. São questões, eu vou abrir agora para os palestrantes e agradecer já a oportunidade de começar o debate, uma oportunidade rica, mas vou querer a oportunidade também de formular perguntas a Edmilson sobre o próprio FUNPRESP. Eu acho que vocês todos devem fazer também essas perguntas para o FUNPRESP, para o representante do FUNPRESP, porque essas perguntas vão esclarecer, vão motivar, e quanto mais o debate for participativo, principalmente essa parte de perguntas em relação ao FUNPRESP, mais a gente vai poder interagir, mais a gente vai poder tirar dúvidas que estão aí. Eu acho que todo mundo aqui está em grau diferente de conhecimento em relação à aposentadoria. Alguns conhecem mais um pouquinho, outros não conhecem menos, mas com as dúvidas, falando o máximo assim, em português, mais simples possível, principalmente com questões de regras de cálculo, a gente vai conseguir alcançar a informação e fazer com que vocês saiam daqui com menos dúvidas do que chegaram. Eu mais uma vez agradeço, vou abrir a oportunidade para os colegas, o tempo é curto, o assunto é polêmico, mas agradeço mais uma vez o convite e estou na mesa disponível. Vou explorar aqui o conhecimento dos colegas em relação ao FUNPRESP, Edmilson e Rodrigo, e a gente vai conseguir juntos tirar nesse debate aqui diversas questões. Bom, todo mundo, muito obrigado por esse começo de palestra, sejam felizes nas escolhas, principalmente no caminhar da aposentadoria. É um produto que é de seguridade, não podemos esquecer disso, não é um benefício, não é um privilégio. A aposentadoria ela é uma seguridade social e, como tal, ela garante um momento de tranquilidade da vida de todos nós. Não pode ser visto de forma nenhuma como um privilégio, como uma bênção. Ela é uma necessidade social. Temos que ter a aposentadoria. Ela é uma forma importante de transferência de renda, seja no RGPS, seja no RPPS. Nós não podemos perder de vista os pilares que fundaram o sistema de seguridade no Brasil. Obrigado. Vou passar a palavra, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com
vocês. Novamente agradecer o convite. É uma oportunidade realmente fantástica, ainda mais com dois debatedores aqui que vão, vamos dizer assim, trazer informações também bem importantes, uma outra visão com relação ao sistema de previdência, a nossa aposentadoria. Só que, como não é uma apresentação, eu vou de qualquer forma passar a apresentação que eu tenho de uma forma bem rápida, porque eu acho que ela vai trazer exatamente esse caminho que está ali. A gente precisa dar uma olhada na reforma, a gente tem que olhar um pouquinho sobre migração, benefício especial. No final, falar um pouquinho rapidamente sobre o plano da FUNPRESP-JUDE. Muitos já ouviram essa apresentação, está no YouTube, tem tudo que é lugar por aí, mas é importante a gente ter, até para qualificar o nosso debate. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que hoje nós estamos, como foi colocado muito bem, nós temos três situações, três tipos de aposentadoria, ou seja, quase como se nós tivéssemos três tipos de servidores diferentes com relação a nossas regras de aposentadoria, que faz com que cada um se sinta, às vezes, melhor ou pior, porque está numa regra. Sempre, na verdade, não tem nada a ver, não é a regra que nos qualifica. Mas o que é importante é perceber que existem diferenças. Essas diferenças elas fazem com que você tenha, só por estar numa regra específica, você tem já que olhar diferente para a possibilidade de migração ou não. Então você precisa primeiro se localizar, antes de tomar qualquer decisão, saber onde a gente está e o que o futuro em tese nos reserva com relação às alterações que virão. Porque se a gente olhar para essas regras, praticamente ninguém se mexeria. Todo mundo ficaria do jeito que está, nem pensaria em imigração. Só que não é a regra atual que mais nos preocupa. O que nos preocupa é a possibilidade da reforma. Porque a reforma ela vai trazer uma situação bastante interessante. Porque ela vai fazer com que os colegas hoje que têm a regra de integralidade e paridade, que ingressaram até o dia 31/12/2003, possam permanecer nessa regra desde que aposentem homem aos 65 e mulher aos 62. Ou seja, estão pedindo para a gente trabalhar um pouco mais. Só que muitos colegas aqui teriam que aposentar com 57, 58. Então, quando chama para trabalhar até os 65, dá um frio na espinha, né? Tem que trabalhar mais 7, 8 anos para ter o mesmo direito. Então, nesse caso, também vale a pena avaliar a migração, porque se você vai ter que trabalhar 7, 8 anos a mais, por que não olhar assim na regra nova ou mudando a sua situação política, você não consegue um benefício melhor. Só que o grande convidado, eu sempre tenho ressaltado isso sempre nas apresentações, para avaliar a migração, são todos os colegas que estão na regra da média, ou seja, todos os colegas que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2004. Eu não estou dizendo que quem é antes disso não precisa avaliar, precisa também, mas quem tem um convite dourado para avaliar são os colegas da regra da média. E por que isso é tão importante avaliar? Porque para quem está na regra da média, a PEC manda aplicar a regra nova constitucional. E a regra nova constitucional, mas só mantendo a questão da média não limitada ao teto. E os colegas novos também, mesmo se estão na regra nova, limitados ao teto com 80%, também vão passar para essa regra nova. E essa regra nova, ela traz um cenário completamente diferente daquilo que a gente já tem hoje. Por exemplo, hoje as mulheres podem aposentar para ter um direito a um benefício integral, 40 anos de integral, que eu digo, um benefício inteiro, mesmo seja pela regra da média da integralidade, trabalhar 30 anos, e na regra nova vai precisar trabalhar 40. Só que eu queria trazer aqui, de uma forma muito tranquila, o que o governo quis fazer aqui. 4 coisas. Primeiro, ele quer que você receba menos, porque ele alterou a regra de 80% para 100%, ou seja, em vez de aplicar uma média de 80%, ou seja, eu pegar todas as suas contribuições desde a competência de juros de 94, atualizava esses valores, desprezava 20% e fazia o cálculo de média, das 80% maiores. Na regra nova, eu pego todos os 100%, ou seja, você vai receber um benefício menor. A segunda situação é que o governo quer que você receba por menos tempo, porque muita gente acha que aumentando a idade, ele queria que você trabalhasse mais. Na realidade, não. Ele quer que você ganhe menos, porque dos 65 até a sua expectativa de sobrevida, no caso dos homens, 22 anos, 87. Então ele quer pagar 22 anos sempre. Por isso que ele colocou a regra do pedágio. Pedágio não. A gente chama de... na realidade,
vai ter um gatilho. Toda vez que essa idade de 87 para o homem aumentar para 88, o 65 passa para 66. Passou para 89, vai passar para 67. Ou seja, vai permanecer no intervalo de 22 anos. Então, esse aumento faz com que você ganhe menos. E é interessante também esse detalhe, porque muitos colegas estão pensando assim, não, vou fazer um cálculo para 65. Será que vai ser 65? Homem? Será que vai ser 62 mulher? Mas de qualquer forma, o governo fez isso. Uma terceira questão é que ele também quer que você contribua por mais tempo para receber um benefício de 100%. Então você, para ter direito a esse benefício, vai precisar trabalhar 40 anos. E aí, para ter direito a uma média de 100%, vai ter direito a 100% da média de 100%. Se não, quer aposentar antes, pode, mas vai ter uma redução como se fosse como se você estivesse criando aqui um fator previdenciário. Só que fora tudo isso, ele também quer que você pague mais, passando a alíquota de 11 para 14. Por acaso foi suspensa pelo ministro Lewandowski esse aumento e não entrou em vigor, mas de qualquer forma é o que o governo quer. E se a gente combinar tudo que o governo quer, o que ele quer? Quer que você trabalhe mais tempo, pagando mais, para receber um benefício menor por menos tempo. Ficou bom? Regra de ouro. Na realidade, eu digo que foi um engenheiro que construiu essa regra. Então, assim, e aí o que acontece? A ideia, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é o que o governo quer estudar, tanto na PEC, proposta da PEC, quanto na medida provisória. Então, o que o governo quer? Quer que você piorar o seu benefício, você pagando mais. Então, você tem que procurar uma alternativa. A alternativa, hoje, você tem o meio da migração. Porque senão você vai se submeter com toda a sua renda à regra de reforma. Na migração, você deixa até o teto sujeito ao que o governo quiser fazer. Mas aí você está com a outra parte da sua renda, fazendo ela em previdência complementar ou em outro investimento, dependendo daquilo que você achar mais interessante. Agora, esse cenário eu trouxe aqui porque eu fiquei muito impactado, não sei se vocês estão, com relação ao aumento do gasto do governo com o pessoal. Essa informação é do dia 16/4 de 2018. Ou seja, quem é como eu, que entrou no serviço público em 95, lembra que naquela época o gasto com o serviço público era coisa ínfima. Chegava nem a 10%, somando tudo. Hoje está chegando em 41%, mas a questão não é estar chegado em 41%. A questão é em quanto tempo a gente chegou em 41%. É de 2014 a 2017. Em 4 anos a gente aumentou 10%. Ou seja, e com um teto de gasto, você tem qualquer consequência de chegar a 50%? Lembra a consequência? Primeiro faz o quê? Demite, extingue cargo em comissão e demitir nos seus respectivos. Se não der para o gasto ser contido, qual é a próxima consequência? Demitir servidor em estágio probatório. Se não for suficiente, vai fazer o quê? Demitir os servidores estáveis. Simples assim. E ali, se continuar desse jeito, isso poderia acontecer já em 2023, 2024. Então, assim, é muito, muito preocupante esse cenário. E o que acontece? O governo tem um argumento perfeito para fazer o quê? Novas reformas. E maiores do que essas que estão fazendo. Então, é só para a gente ter mais um indício de que novas reformas podem estar chegando. Uma outra coisa que é muito importante, saindo agora da reforma e já começando a falar sobre o benefício especial. O benefício especial, o que é o benefício especial? Ele é uma consequência da própria migração. A migração, eu até botei de uma forma bem tranquila para entender o que é migração. Inclusive eu tenho ressaltado que não é um nome inteligente para o efeito, porque na realidade ninguém está migrando para lugar nenhum. Migração, em tese, é você sair de uma situação para outra, no sentido de trocar de um regime para outro regime. E na realidade ninguém está saindo do regime próprio. Quem optar pela chamada migração simplesmente vai continuar no regime próprio, mas agora o desconto vai ser limitado ao teto. Ou seja, você está dizendo para aqui para o tribunal, para onde o órgão que você trabalha, eu quero que a partir de hoje os descontos que eu vou fazer para o regime próprio esteja limitado ao teto.
Ou seja, eu não quero mais descontar sobre toda a minha remuneração ou subsídio, vai descontar sobre o teto. E qual que é a consequência? Que o seu benefício de aposentadoria e pensão vai ficar limitado ao teto. Simples assim. Aí, mas e os outros benefícios? Não alteram em nada. Só vai ter repercussão no seu benefício futuro de aposentadoria e pensão, que vão estar limitados ao teto. Ponto. Isso que é migrar. Então, se a gente quiser chamar isso de migração, eu teria que dizer: você está migrando do RPPS integral, você está descontando sobre tudo, para o RPPS limitado ao teto, continua no regime próprio. E a consequência disso é a concessão desse benefício especial, que vai ser pago pelo próprio tribunal, pela União. Ou seja, quando a gente fala de imigração, nós não estamos falando de previdência complementar. Não tem nada de previdência complementar na migração. A migração é simplesmente você reduzir sua contribuição e o seu benefício futuro por meio de um ato voluntário que é irrevogável e irretratável. Eu até mudei ali a data da opção para o dia 30/7, porque o dia 28 é um sábado. Pela regra da 9784, quando o prazo se vence no dia não útil, prorroga para o dia imediatamente posterior. Então, quem queria migrar tem que ganhar mais 2 dias. Então, não é dia 28/7, dia 30, grande diferença, né? 30/7. Lembrando que esse é uma opção irrevogável e retratável. E por isso que a gente entende que o direito e o cálculo do benefício especial se caracteriza por um ato jurídico perfeito. Consequentemente, quem fizer a opção de imigração já vai ter assegurado uma parte da sua renda para receber no futuro, no momento vai receber no futuro quanto da sua aposentadoria ou junto com o benefício de pensão por morte para os seus beneficiários. Agora, quem fizer essa opção pode fazer uma segunda, que é o quê? De se inscrever na FUNPRESB. Aí você vai entrar no regime de previdência complementar. Lembrando que a inscrição é facultativa, ou seja, isso, decisão administrativa, aqui, inscrição na FUNPRESB. Qual que é a dica? Se você decidir migrar e se inscrever na FUNPRESB, faça os 2 requerimentos no mesmo dia e entregue os 2 no mesmo momento, tá certo? Porque tem vários colegas que estão migrando e estão achando que estão inscritos automaticamente, e não é isso. A inscrição para quem migrar, ela decorre de um formulário específico. Agora, para entender também como é que funciona o benefício especial e que ele é diferente do que muita gente entende, eu estou mostrando nesse slide um colega que receba 15.600 e decida migrar. O que vai acontecer? Ao decidir migrar, ele está decidindo sair do RPPS integral para o RPPS limitado ao teto. Só que no mês anterior, ele fez contribuição em cima dos 15. Isso implica em dizer que ele contribuiu em cima de 10 mil que não precisava. Por quê? Porque se eu vou aposentar com 5 no futuro, era para eu ter contribuído com 5 desde o início, só que eu contribuí com valores a mais. Então, essa contribuição maior, que seria proporcional a R$ 1.100, o que o governo podia ter feito? Simplesmente devolver para a gente. Muita gente migraria imediatamente. Até porque isso dá muito dinheiro para muita gente. Só que o governo, em vez de fazer isso, é interessante entender essa passagem aqui. Ó. Em vez do governo fazer isso, o que ele fez? Ele criou um benefício especial. Por que é importante entender isso? É porque você tinha um direito de devolução de um valor, só que o governo, em vez de devolver, transformou num benefício que vai ser pago no futuro. Isso é importante por 2 aspectos. Primeiro, o benefício especial não é uma bondade, não é uma graça, não é nada além do que a transformação de um direito pecuniário presente num benefício previdenciário futuro. Beleza? Tá certo. Então isso é muito importante para a gente entender a natureza jurídica do benefício especial. Agora, uma outra coisa, o benefício especial ele vai ser pago mensalmente, inclusive com gratificação natalina. Ele vai ser reajustado pelo mesmo índice que reajusta os benefícios do regime geral, tá certo? E atualmente, assim, pelo menos o entendimento que a gente tem no momento, é que sobre esse valor vão ser descontados PSS e imposto de renda, tá bom? Agora, como é que funciona o cálculo do benefício especial? Foi colocado pelo Milton a regra de como é que funciona, ele aqui está descritivo, depois quem tiver interesse, esse slide está salvo aqui, essa apresentação, o pessoal pode estar autorizado a repassar para todo mundo que se inscreveu, botar do jeito que vocês acharem
é mais interessante. Mas a nossa grande preocupação é deixar muito claro para os colegas que mesmo a FUNPRESP-JUDE, a intenção é esclarecer sobre a migração para que você tome a sua melhor decisão. Nosso objetivo não é que ninguém migre. Pode fazer o que você achar melhor. Você tem que avaliar a sua situação individual e a partir dela você tomar a sua decisão. E aí nós temos uma regra atual, que é a regra que você está submetido hoje, e a possibilidade de migração. E uma das coisas que a gente acha importante é você avaliar, pelo menos na minha visão, mais importante. Aí depois eu vou avaliar as outras coisas, os outros cenários. Mas o cenário mais importante é avaliar se, ao migrar, ao tomar essa decisão de migração, eu vou ter vantagem financeira. E para isso eu tenho que comparar o benefício projetado que eu tenho hoje de aposentadoria com o benefício de aposentadoria no caso de migração. E aí, o que eu tenho que comparar? Quanto eu vou ganhar de teto, mais benefício especial, mais FUNPRESP-JUDE. Aí você vai dizer assim, e como é que eu faço esse cálculo? Não precisa. Você não precisa fazer esse cálculo. Na realidade, o pagamento faz o cálculo para você do benefício especial. Com o cálculo do benefício especial em mãos, você pode pedir que a FUNPRESP-JUDE faça esse cálculo para você, a gente devolve e você avalia se é adequado para você migrar. E para isso eu fiz aqui rapidamente um cenário, uma situação só para a gente avaliar. Peguei uma pessoa que ganha 15 mil reais e ela quer avaliar se vale a pena ou não migrar. E ela teria, no caso do homem, 10 mil de teto mais benefício especial, e uma mulher 10.500. Então ele tem que avaliar assim. Na FUNPRESP-JUDE ele faria uma diferença de 5 mil o homem e a mulher uma diferença de 4.500. E aí eu venho na FUNPRESP-JUDE para tentar fazer esse cálculo. Só que aqui é interessante, e aqui eu preciso fazer uma observação, que é o seguinte: quem hoje aqui dos colegas comprariam ações da BRF? De novo, né? Continua tal como. Agora, veja se o senhor está isolado. Não. Só uma pessoa está interessada em comprar a BRF. Talvez, talvez ele seja certo. Só que a questão é a seguinte, vejam, por que é interessante essa pergunta? Porque na hora que eu perguntei para você começou a pensar na sua cabeça, primeiro, quem é BRF? Quem é BRF? Né? E depois disso, fala assim, rapaz, o que isso tem a ver com a palestra? E depois fala assim, rapaz, pode até ter alguma coisa a ver, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Será que eu compro ou não compro? Só que para comprar ou não BRF, o que você tinha que ter feito antes? Avaliar cenários. Então, é a mesma coisa que, na hora de pensar em migração, você também precisa avaliar cenários. É a mesmíssima situação. Por quê? Porque existem cenários que, se concretizar, você migraria, mas se não concretizar, você não migraria. Só que você não tem o controle sobre esse cenário, mas você precisa projetá-los ou avaliar qual que é a chance deles acontecerem para você tomar uma decisão. E aí que eu vou só pontuar aqui uma questão interessante. Por exemplo, nesse primeiro cenário, eu coloquei a regra atual de 11 e a idade mínima de 60 anos de idade para o homem e 55 para a mulher. Quem acha que esse cenário vai acontecer até você aposentar? Só um, por favor. Não tem. Então esse cenário é a regra de hoje. Esse cenário é válido para você? Não. Então você pode avaliar por esse cenário? Não. Só que o cenário atual pode ser que continue. Quem acha que vai continuar? Aí não tem ninguém. É o cenário de hoje. Então, só que tem muita gente tentando avaliar migração por esse cenário, que acha que não vai ser. Então não está certo. É igual a BR Foods. Eu não posso comprar a BR Foods pela situação hoje. Eu tenho que pensar a BR Foods em quê? No que ela vai ser. Futuro. Porque o presente, as informações podem não estar adequadas. Só que aí eu faço um cenário aqui, e aqui também tem uma questão bem interessante, que é o seguinte: quando a gente olha lá em cima, o homem precisava de 5 mil reais, só que ele conseguiu 4. A mulher precisava de 4.500 e conseguiu 3 na FUNPRESP. Então, quem para no cálculo ali, fala, não vale a pena migrar. Só que a gente precisa dar mais um passo para entender que no regime próprio nós temos desconto de PSS sobre os 5 mil e imposto de renda.
Só que na Previdência Complementar, em cima dos 4.000, só tem imposto de renda e uma taxa de carregamento com a FUNPRESP. Então, os 4.000 na FUNPRESP valem mais que 5.000 no regime próprio. Isso é muito interessante. Então, a gente para ali em cima e não pensa no resto, não vou migrar porque para mim o carro ficou ruim. Calma. Vamos olhar no líquido. Então, nesse caso aí, você tem valendo a pena para o homem e não valendo a pena para a mulher. Por isso que não adianta falar, mas tem um colega meu, homem, a mulher fala, tem um colega meu que entrou na mesma data que eu, tem a minha idade, o cálculo está igual. Não. Você precisa realmente fazer o seu cálculo. Só que eu coloquei um outro cenário, 11% com 65%. Ou seja, nós vamos continuar contribuindo com 11% até o momento da aposentadoria. Quem acha que vai ser esse cenário? De novo, ninguém. A 1. Então, você acha que ele não vai aumentar para 14? Vai aumentar? Não, então todo mundo concordou. Então vai aumentar para 14. Então esse cenário a gente também descarta. Só que nesse cenário o valor do benefício fica melhor. Agora tem um outro cenário. Passa para 14, mas com 60. Não passa a PEC. Quem acha que é esse cenário aí? De novo, rapaz, ninguém quer comprar o cenário. E aqui o valor aumenta de novo. Só que tem o último cenário. Aumenta para 14 e passa a PEC. Todo mundo acredita nesse cenário. Então, olha só a diferença. No primeiro cenário, nesse cenário, dá uma diferença de 2.000 para o homem e 1.200 para a mulher. Ou seja, você tem uma indicação de migração nesse cenário com 14 e 65 anos. É importante, entendo, que cada um tenha essa informação para auxiliar na tomada de decisão. Outra coisa muito importante, a regra de reajuste dos benefícios. Quando a gente coloca regra de reajuste, eu não posso me apegar pelo aquilo que eu acho que vai acontecer hoje. Eu preciso pensar reajustes de aposentadoria para o futuro, porque eu vou me aposentar no futuro e depois que eu me aposentar que eu vou estar sujeito a uma regra de reajuste. E outro detalhe muito importante, o valor do benefício acontece uma vez só, no momento da aposentadoria. Depois disso vem o quê? Regra de reajuste que vai te acompanhar por longos e longos anos. Então é mais importante, entendo eu, você se preocupar com a regra de reajuste do que especificamente com o valor da última remuneração, do valor do benefício. Porque se a gente pegar um benefício e submeter a primeira regra, que é a regra de paridade, é uma regra hoje que ela acompanha, que é a regra de paridade, é acompanhar os mesmos reajustes dos colegas em atividade. Só que tem um problema no reajuste dos colegas da atividade, no nosso caso, é que nós não temos data base e nem índice. Então o governo dá aumento para a gente quando ele quer e quanto quer. Então, só que olhando em perspectiva para o futuro, ou melhor, olhando para o futuro, como é que a gente imagina os nossos próximos aumentos? Abaixo da inflação, igual à inflação ou acima da inflação? E ninguém acha que vai ser igual? Alguém acha que vai ser igual à inflação? Não pode indexar reajuste à inflação. Então, igual à inflação nunca. Quem acha que vai ser acima, né? Que só pode ser abaixo ou acima. Quem acha que vai ser acima da inflação? Uma alma viva, por favor. Ninguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Abaixo. Acima. Quem quer acima da inflação? Todo mundo quer, né? Mas vai ser? Então, uma perspectiva, segundo o consenso, a unanimidade, que vai ser abaixo da inflação. Depois nós temos a regra da média. A regra da média é uma regra que ela garante um reajuste anual que ocorre no mês de janeiro e o índice é o INPC. Eu coloquei o índice da inflação próximo só para você ter uma margem de comparação de que os dois índices são muito semelhantes, ou seja, o índice da média é próximo do índice da inflação. E aí você tem ali no período 28%. Só que nós temos também a regra de reajuste da FUNPRESP, que é exatamente a rentabilidade do plano para o benefício de aposentadoria normal. Então, o que vai acontecer? O reajuste do benefício teria dado 58. E por que eu estou chamando a atenção disso? É porque se você comparar o reajuste da média com o reajuste da FUNPRESP, você vai perceber o que, ou até mesmo a inflação do período, é que o reajuste da FUNPRESP foi mais que o dobro. Hoje ele representa IPCA, que a gente tem projetado, IPCA mais 4,5%.
Então você tem uma regra que vocês acham que vai ser abaixo da inflação. Você tem uma regra que ela vai gravitar próximo da inflação. E você tem uma regra que tem uma projeção de pagar IPCA, inflação mais 4,5. Aí você tem que avaliar qual que é a regra que é melhor. Eu não vou dizer, mas ali está muito claro. Mas aí você precisa avaliar, porque em caso de migração, o que vai acontecer? O valor do teto e o benefício especial vão ficar na regra da média. E o valor da FUNPRESP-JUNT na regra da FUNPRESP-JUNT. Beleza? Então, esse valor para deixar isso bastante claro. E uma outra coisa importante, quanto que a FUNPRESP tem conseguido de rentabilidade real anual acima da inflação? Se a gente pegar de 2014 até 2018, inclusive esses 3 primeiros anos, nós conseguimos 5,47 acima da inflação, e a rentabilidade de 2018, a gente já conseguiu 183,5% do CDI, 2,91 contra 1,58 do CDI, e durante todo o período a FUNPRESP tem conseguido uma rentabilidade de 105 do CDI. Em 2018, 183,5. E até de todo o período, desde que ela começou a funcionar, 105%. Isso, olha lá, a gente conseguiu 12,14 contra 11,65 do CDI, que é uma rentabilidade bastante adequada. Tanto que nós mudamos o nosso perfil. O que acontece? Em 2018, tendo vista a queda acentuada da Selic, a gente precisou rever a nossa carteira de investimento, e ela hoje está mais arriscada para a gente conseguir o retorno que a gente precisa, e a gente tem conseguido. É só observar que em 2018 nós já estamos com 2,2 acima da inflação em 3 meses. A gente está com IPCA mais 2,2, a gente conseguiu 2,91 contra 0,70 da inflação. Outras variáveis que precisam ser consideradas para a migração. Você precisa considerar o valor do seu benefício especial, que está compensando o seu tempo passado, para verificar se ele é um valor que você entende adequado, porque tem muitas situações que na hora da migração você vai deixar na União, a União vai pagar para você 80% do valor. Os outros 20, 30 ou 40 você vai receber na FUNPRESP. Então você está, inclusive, cumprindo uma regrinha que é não deixar todos os ovos na mesma cesta. Uma regrinha de investimento. Então, que você, se você conseguir diversificar a sua carteira de investimento e com isso você não vai aumentar muito o seu risco, é muito adequado, porque você vai ter uma carteira mais equilibrada. Outra coisa, reformas da Previdência. Nós temos essa reforma que está vindo agora, mas para quem ainda tem um horizonte de 15, 20, 25 anos para trabalhar, podem ocorrer outras. E o cenário desafiador do governo indica que terão outras. Percentual de contribuição para o RPPS, hoje é 11. Pode ter passado, aqueles percentuais ali, são percentuais lá do Goiás. Era 11, passou para 13,25, agora 14,25. A pergunta é para que serve os 0,25? Podia ser 14 só, 14,025. Porque, na realidade, o 14,025 é só porque ela é a maior do Brasil. As outras todas são 14, eles querem ser maior do Brasil. 14,25 já está lá. Mas no nosso caso federal, nós estamos com 11. Será que vai parar em 14? Será que vai para 17? Será que vai para 20? Que valor vai ser esse de contribuição que nós vamos ter? Outra coisa importante, a quantidade de contribuições que nós já tivemos no passado para o INSS. Porque isso pode influenciar no valor da média, e aí é interessante também pensar em migração. Outra coisa importante, reajuste do teto. Com certeza vocês não pensaram em tudo isso, mas são as dúvidas mais comuns. O que acontece com o nosso teto hoje do regime geral? Ele sofre o efeito do achatamento. Como nós não estamos nesse regime, a gente não nem pensa muito nisso. Mas todos nós já ouvimos alguém reclamando, aposentado, dizendo assim: quando eu aposentei, minha aposentadoria era 5, 6, 7, 8 salários mínimos, agora é 2, 3, 4. Já ouviram isso aí? Então, o que isso se chama? O efeito do achatamento. Então é importante também lembrar disso na hora da migração. Uma outra coisa importante também é as regras de aposentadoria por invalidez ou pensão por morte, porque a PEC altera essas regras. Então é importante você também avaliar se você também não quer migrar, porque você vai ter um prejuízo com relação a essas regras. Por exemplo, hoje a regra para concessão de pensão civil é assim: até o valor do teto do INSS 100%. O que ultrapassa isso, 70%.
Beleza? Só para deixar muito claro, para você entender como é que funciona o valor. Imagina que a pessoa ganha 15.600, 5.600, 100%, dos 10.000, 7.000. Então eu vou somar 7, vai dar 12.600. Então ela vai receber uma pensão de 12.600. Qual que é a regra nova que está proposta na Constituição, na PEC? Vai ser uma cota familiar de 50%, mais 10% por cada beneficiário. Então se você tiver o seu cônjuge, ela vai receber 60% de 15. Então ela tinha que receber 12, agora 60% de 15.600, ela vai receber 9. Vai sair de 12 para 9. Uma canetadinha constitucional. Aí o que você fala? Então, não quero perder isso. Migra. Porque o que vai acontecer? Até o teto é quanto? 100%. Na hora que você migra, qual o benefício que você vai deixar de pensão? O teto. Então o teto já está garantido. O benefício especial é 100%, não corta. Então você troca uma regra que poderia ser pior, passando a PEC, uma regra melhor na Previdência Complementar. Então isso também deve ser avaliado. Aí eu tenho que avaliar tudo isso? Estou só jogando o problema. Tem um problema, eu estou me ajudando, dizendo que tem mais coisa para ver, para tomar uma decisão. Você pensou em tudo isso, doutor Rodrigo? Você pensou em tudo isso aqui? Então tá bom. Está dizendo? Olha só. Já migrou? Já migrou? Que pergunta, desculpa. Olha só. Também precisa pensar em benefício de sobrevivência, desempenho da FUNPRESP-JUD, taxa de juros, se você pretende deixar o cargo atual. Mas uma das coisas mais importantes é os seus objetivos pessoais de investimento. Qual que é a sua estratégia de investimento? Qual que é o seu perfil de investimento? Qual que é o seu apetite de risco? Tem alguma coisa, você já pensou em alguma coisa dessa aí? Na verdade, algumas palavras dessa é novidade, apetite de risco. Que apetite de risco, né? E a volatilidade da sua carteira. Você vai fazer teste de estresse na sua carteira? Você vai usar o VAR? Difícil. Por isso que é muito mais simples migrar e ir para a FUNPRESP-JUD, que ela já faz tudo isso para você. Isso aqui é só uma... Desculpa aí. Eu não posso incentivar vocês para nada, porque vocês só precisam ser orientados. Mas de qualquer forma é extremamente importante você ter esse perfil, porque olha só que interessante. Imagine o seguinte, quando eu mostrei isso aqui para você, a FUNPRESP-JUD nunca teve uma rentabilidade mensal negativa. Está tudo positivo ali. Só que imagine que aquele 0,91 ali, o último ali, no mês de março de 2018, fosse 0,91 negativo. E você está na FUNPRESP-JUD. Beleza? Já se inscreveu, está lá. Deu 0,91 negativo. Qual seria a sua reação? Você ia ficar feliz? Não. Mas você ia aguentar? Ou você ia mandar um e-mail para mim? Edmilson, você prometeu que não teria taxa negativa. Ou ir lá e querer me dar uma surra, por exemplo. A vontade de me matar, assim, de repente, por conta disso. Isso é importante a gente perceber isso, porque às vezes você tem que lembrar que o seu investimento pode ser que dê uma taxa negativa. É um risco que se corre dentro do investimento. Só que você tem que estar preparado isso antes de tomar a decisão. Você toma a decisão, aparece 0,91, aí você vai ficar chateado. Então é importante, ao estabelecer, tomar a decisão, você também lembrar disso. Porque tem muita gente que tem perfil conservador, só que tem gente que tem perfil mais agressivo, só 0,91, o mercado estava tão bem, pensei que seria menos 2. Aí você olha para essa pessoa e você fala, rapaz, esse cara é louco, mas menos 2 ele está sorrindo. Foi menos 91, ele está sorrindo? Tá. E você com menos 0,1 está arrancando as unhas. Então assim, precisa também avaliar isso para você tomar a sua decisão. Ainda tem um tempinho, né? Acho que ainda tem um tempo. Até você não entregou, você passou 9h15, você não entregou, né? Então ainda tem um pouquinho de tempo. Tudo bem? Pode continuar mais um pouquinho? Então, beleza. Então nós falamos disso. Agora, falar rapidamente sobre a FUNPRESP.
foi criada por determinação de uma lei, foi criada por uma resolução do Supremo Tribunal Federal. Só que, antes de falar da FUNPRESP em si, a gente precisa lembrar que o nosso direito matriz, nosso direito constitucional, ele coloca na Constituição Federal o regime de previdência complementar. Eu tinha uma dificuldade enorme de entender que, cara, por que esse regime, por que ele está na Constituição? Só que na hora que a gente coloca os três, um do lado do outro, os três regimes, dá para se perceber nitidamente por que ele existe, qual que é o objetivo, que é muito simples. Nós temos no Brasil, o regime geral, ele sempre teve teto. Sempre. Desde o início, ele sempre teve teto. Então, o que acontece? Só que tem pessoas que começam a trabalhar e ganham mais que o teto, ou não? Tem. Então, imagine um advogado que entra num escritório e vai receber hoje R$10.600. O que vai acontecer com ele? Vão fichar a carteira dele, e aí ele vai descontar R$5.600, vai abater para o regime geral, e R$5.000 ele não contribui para nenhum regime de previdência. Então, no momento da aposentadoria, quanto que ele ia receber? 5. Então, existe uma necessidade natural, quando você tem regimes de previdência limitados, que exista um regime complementar. Da mesma forma que nós não temos o SUS, ele é suficiente? Ele é suficiente? Por isso que a gente tem plano de saúde. Porque se o SUS fosse suficiente, precisava de plano de saúde? Não. Se o regime geral fosse suficiente, precisava de regime de previdência complementar? Em tese, não. Só que ele é limitado. E aí tem a necessidade da previdência complementar. E para o servidor público não via muito sentido em ter um regime de previdência complementar, porque nós tínhamos direito ao quê? À integralidade. Se eu tenho direito à integralidade, não preciso de previdência complementar. Como se nós tivéssemos o SUS só para nós. Tinha um SUS deles e um SUS do servidor público. Daí a gente não tem olhar para o plano de saúde. Só que a partir do momento em que a reforma entrou, todo mundo começou a olhar para a previdência complementar e aqui começou a avaliar e trazer as distinções do que existe na previdência complementar. E aí a gente tem que perceber que nós temos dois sistemas dentro da previdência complementar, um sistema aberto e um sistema fechado, que são entidades abertas e entidades fechadas. Entidades abertas são operadas por bancos, seguradores, corretoras, ou seja, entidades autorizadas a trabalhar com previdência complementar. Só que são entidades com fins lucrativos. Consequentemente, eles oferecem produtos de previdência mais caros, porque eles têm que tirar lucro. Não tem nada de errado nisso, mas eles precisam tirar lucro. E a previdência aberta, a grande vantagem é a liberdade. Os autores de direito previdenciário não consideram a previdência aberta como previdência, consideram como um investimento, uma cara de previdência. Você pode até usar como previdência, mas ele se caracteriza pelo investimento financeiro, onde você tem um abatimento na entrada de imposto de renda. Só que nós temos também, e o sistema aberto também é interessante, porque qualquer pessoa pode se filiar. Pode colocar o seu filho, pode colocar quem você quiser. Você não tem nenhum vínculo com nada. Você simplesmente quer, vai ao banco e tem direito a uma previdência, pode se inscrever no regime de previdência complementar, com uma previdência aberta. Ou seja, se a gente olhar só esse dado, você vai perceber o seguinte: o regime de previdência complementar é um regime de adesão. Você se inscreveu em qualquer plano, você está no regime de previdência complementar. Só que do outro lado nós temos as entidades fechadas de previdência, que você pode se inscrever desde que você tenha um vínculo associativo ou empregatício. Exemplo de uma entidade, por exemplo, instituída. Nós temos a OAB-Prev. Então, quem pode se inscrever na OAB-Prev? Somente advogados inscritos na ordem. Ponto. Ninguém mais. Agora, nós também temos, no caso da Previdência Complementar patrocinada, a FUNPRESP-JUDE. Quem pode se inscrever na FUNPRESP-JUDE? Somente membros e servidores titulares de cargo efetivo do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. Somente. Ah, mas ele é do Tribunal de Justiça do Estado. Pode? Não. Ele é sem vínculo? Pode? Não. É terceirizado? Pode? Não. É o cônjuge? Pode? Não. Só. Acabou de aposentar? Pode? Não. Se inscreve no dia anterior, aposenta no dia seguinte. Nós já tínhamos casos assim. Um mês antes, pessoal. Se inscreveu em junho e se aposentou em julho. E está até hoje na fundação.
continuam contribuindo como participante autopatrocinado. Mas por que é interessante você perceber isso? As entidades fechadas são entidades sem fins lucrativos. Então, a lógica é a seguinte: se você pretende ter uma previdência complementar, você teria que olhar primeiro para a previdência fechada, porque ela foi feita pelo seu empregador, pelo tribunal, que está te oferecendo. Com o quê? Com uma entidade sem fins lucrativos, onde você tem menores taxas e melhor retorno. Porque essa previdência está preocupada com você, não está preocupada em ter lucro. Até porque ela nem pode ter lucro, porque é uma entidade sem fins lucrativos. Isso é bastante importante. Aqui é só para deixar claro o que a FUNPRESP oferece. Oferece para aquele servidor novo que aderiu, que entrou no serviço público depois de 14/10/2013, ou para aquele que migrou a inscrição como participante patrocinado. Eu tenho a esperança que um dia o Dr. Rodrigo Tenório venha para cá. Né, Dr. Rodrigo? Ele já botou duas condições que a gente vai dar um jeito de realizar, só para ele vir. Então, o que acontece? Migrou, aí pode se inscrever. Primeiro, antes disso, tem esse detalhe aqui, ó. Quem está na regra da integralidade e da média, tem que lembrar que vai ter perdas remuneratórias, e essas perdas remuneratórias fazem com que também haja uma necessidade de previdência. Então, tanto os novos quanto os antigos têm necessidade de previdência complementar. E aí, para os novos, pode se inscrever como participante patrocinado, para ter direito a uma aposentadoria normal, onde eles contribuem, e o patrocinador contribui. Ele também pode fazer contribuições facultativas para ter direito a um benefício suplementar, contribuindo sozinho. E os colegas que estão na regra da integralidade ou da média, se quiserem, pode se inscrever como participante vinculado para ter uma previdência complementar na FUNPRESP. Eu tenho a regra da integralidade e tenho inscrição na FUNPRESP Júnior como participante vinculado. Ainda não migrei. Aqui tem algumas características da FUNPRESP que eu não vou falar, estão todas escritas, depois vocês podem ver. Aqui é a nossa estrutura de governança, também não vou falar disso. Só um detalhe com relação aos nossos investimentos, eles ficam disponíveis na internet, quem quiser pode olhar lá. E aqui é a nossa composição atual. Se observar, por exemplo, nós estamos com uma posição no exterior de 6,2% investimento no exterior. Normalmente, no Brasil, as empresas investem no exterior, em média, 1%. A FUNPRESP está com um investimento mais agressivo no exterior para a gente conseguir a nossa rentabilidade. Então, a gente tem, nesse slide, mostrando que a gente mudou o perfil, tem aumentado também a questão dos estruturados, estamos diversificando a carteira para conseguir aquele retorno necessário, ou seja, estamos aumentando a exposição ao risco. O nosso patrimônio hoje, na FUNPRESP, já tem mais de 200 milhões de patrimônio. Hoje devem estar entrando mais de 7 milhões lá na Fundação. Deve estar chegando, no final do mês, a gente deve chegar em torno de 209, 210 milhões de reais. Sendo que desse valor, mais de 10 milhões são de portabilidade, ou seja, colegas que têm previdência aberta ou previdência fechada, que se inscrevem na FUNPRESP e trazem esse recurso. Isso é muito interessante. Tem vários colegas que têm previdência no Banco do Brasil, na Caixa, Santander e outros bancos, que estão hoje perdendo dinheiro. Então é interessante avaliar a possibilidade de, eventualmente não quer migrar, mas você também pode ser um participante vinculado e ter essa previdência conosco. Nós temos hoje esse é o número exato. Exato não, porque todo dia entra hoje, já deve estar, nós estamos chegando perto de 9.900 participantes. Então nós estamos com nesses lados 9.830 participantes, e se a gente pegar a Justiça Trabalhista, é onde nós temos a maior quantidade de participantes, mais de 34%. Só um esclarecimento aqui, não é que baixou a adesão não, é porque ele é 2018, tá? Então até 2017, 2018 é o nosso número de adesão até o mês de abril. Aqui o nosso número de participantes distribuídos por cargos, só para a gente observar que nós temos 395 membros, 3.345 analistas, 6.090 técnicos, e ali a distribuição a gente olha só a Justiça Trabalhista, 2.093 técnicos, 1.174
analistas e 135 membros. Uma observação importante é que nós temos já um ministro do Supremo Tribunal Federal da FUNPRESP Júri. Pois não? Você tem essa informação pela faixa de tipo de aposentadoria, por exemplo, quem ingressou antes de 2003, quem ingressou de 2003 até 2013, posteriores, tem algo assim? Na verdade, a grande maioria aqui, ó, pelo menos 9.500 são regime novo. Migração, nós temos assim, esse período está chegando perto do final do prazo, está tendo uma migração muito alta. Mas antes, até o começo do ano, a migração era baixíssima. Então a gente deve ter hoje em torno de uns 300 migrados. Certo? Por exemplo, o nosso presidente da FUNPRESP Júri, o doutor Amarildo, ele era diretor-geral do Supremo, diretor-geral do CNJ, ele migrou. Ele era da regra da integralidade. Ele avaliou e já fez a migração. Então a gente tem já muita gente migrando. Então eu tenho mais uns 15 minutinhos. Estou tranquilo. É porque o povo começou a conversar agora, né? Tá o café chamando. Olha só, rapidinho. Então, assim, falando um pouquinho sobre a FUNPRESP, eu vou falar dos dois tipos as duas possibilidades de inscrição no plano. Nós temos a possibilidade de inscrição como participante vinculado, ou seja, você não quer abrir mão da sua regra anterior, você prefere ficar na regra anterior, mas você quer ter uma previdência complementar. E aí você faz essa previdência com a FUNPRESP Júri, caso que inscrição facultativa. E aí o que a gente sugere? Quem quer fazer essa contribuição, quem quer se inscrever como participante vinculado, fazer a menor contribuição, que é 6,5 de 10 ORPs, que corresponde a esse valor ali embaixo. R$ 86, você pagaria, fazer uma contribuição mensal de 86, abate do seu contra-cheque 86, só que ao fazer essa contribuição via contra-cheque, você vai ter no próprio contra-cheque um abatimento do imposto de renda. Isso implica que você vai pagar R$ 62. Ou seja, se você quer ter uma previdência na FUNPRESP, você pode fazer isso com R$ 62. Só que você também tem a possibilidade de fazer contribuições facultativas que não tem taxa nenhuma. Então você se inscreve como participante vinculado, fazendo a contribuição mínima e pode fazer qualquer contribuição facultativa que não tem nenhuma taxa. Isso implica em dizer o seguinte, mas antes só falar o valor da taxa. A taxa hoje, a gente não tem taxa de administração, contribuição facultativa não tem nada, mas nós temos uma taxa de carregamento de 7%. Essa taxa é muito alta. Essa taxa só vai incidir sobre a contribuição vinculada. Então, por exemplo, imagine que você queira fazer uma contribuição de R$ 100 por mês. Você quer pagar R$ 100 só líquido no seu contra-cheque. Para fazer isso, você tem que fazer uma contribuição de 137, vai bater 37, você vai pagar 100, beleza? Por que é interessante você perceber isso? Olha só, dos 86 paga uma taxa que é 6, dos 53 paga nada de taxa, vai entrar no seu saldo 131. Saldo de compras lá na FUNPRESP Júri, extrato individual seu. Só que você pagou 100, então você ganhou 31. Só que a taxa de carregamento passou para 4,37. Por quê? Porque você está contribuindo com 137, está pagando 6. Então, deixa eu entender. Então quer dizer que se eu contribuir com R$ 200, eu vou continuar pagando 6. Isso. Se contribuir com 1.000, 6. Contribuir com 2.000, 6. O valor que você contribuir vai ser R$ 6 todo mês, porque vai incidir só sobre a contribuição vinculada. E qual que é a consequência disso? Se você fizer, por exemplo, ali uma contribuição de R$ 300 líquido, já passa para 1,45. Se você fizer de R$ 700, passa para 0,62. Então, você que vai dizer qual que é a taxa, dependendo da sua contribuição. Você quer contribuir mais, a sua taxa vai diminuindo. Aí tem um duplo efeito. A FUNPRESP está te incentivando a fazer contribuições maiores para que você tenha uma taxa menor. E, consequentemente, você vai ter um valor maior acumulado para o seu benefício futuro. Só que aqui, muita gente fala assim, não, Edmilson, eu prefiro pegar esses meus R$ 100 e investir sozinho. Perfeito. Só que para investir sozinho, eu queria só que você observasse essa comparação que eu fiz. Comparei a rentabilidade da FUNPRESP em janeiro de 2014 com a rentabilidade do CDI. Aí eu peguei ali, ó. Só que é interessante você lembrar disso, que os seus R$ 100 que você tem hoje disponível, se você for investir no mercado, você tem R$ 100. Só que se você for investir na FUNPRESP, vai entrar no seu saldo de conta 131. Então é 131 contra 100. Mas por que 131 contra 100? Porque aqui você tem
incentivos de não pagar o imposto de renda. Lá que eu fiz essa comparação, se a pessoa conseguisse com R$100 100% do CDI, perderia 19,84, perderia R$ 1.683. E para ter um investimento que fosse compatível com a FUNPRESP e juros, para ter o mesmo retorno, teria que render 197% do CDI. Com R$100 você consegue um investimento que pague 197% do CDI. Agora, se fizer com R$500, o CDI precisaria de 212%. Isso quer dizer o quê? Se você estiver colocando R$500 na FUNPRESP, é como se você estivesse fazendo investimento que te dá de retorno 212% do CDI. Aí você tem que comparar com o seu gerente. Gerente, qual investimento você me dá pelos meus R$500? Ele vai te dizer, te pago 110% do CDI. Se encontrar, na verdade vai te dizer que vai te pagar 100% do CDI. Então você estaria perdendo realmente um valor muito significativo. Aí vai falar assim, só que eu preciso também dizer qual que é, isso você pode fazer no contra-cheque com o abatimento imediato do imposto de renda. Por isso que a gente indica, na hora de fazer a opção aqui, ó, fazer essa opção no contra-cheque, para descontar no contra-cheque que abate imediatamente. Então vai acontecer esse efeito. Por exemplo, imagine que você queira fazer R$500 por mês líquido. Então vai descontar do seu contra-cheque 690, no seu imposto de renda no contra-cheque vai bater 190. Então você está pagando 500. Só que não vai entrar 690 no seu saldo de contas, por quê? Porque vai tirar os R$6 de taxa de carregamento. Então vai ser 684 vai entrar no seu saldo de contas e você está pagando R$500. Por isso que dá essa vantagem aqui, beleza? Então eu não estou dizendo que é para você não fazer fora, nem fazer na FUNPRESP, eu só estou dizendo que você precisa lembrar disso na hora de fazer esse investimento. Mas eu ia falar da desvantagem. Qual que é a desvantagem hoje de você fazer uma previdência complementar fechada? Isso é uma das coisas que o Rodrigo Tenório bate na gente muito, porque ele acha que deve ser, você pode mexer nesse valor o tempo todo. Só que na previdência complementar fechada, ela tem uma característica desde quando ela foi criada de que você não pode mexer nos recursos que você tem na previdência complementar fechada até que você se desvincule do patrocinador. Então você está colocando suas contribuições, você não pode mexer nelas, só no momento em que você sair do patrocinador. Qual que era o objetivo disso? É que para a pessoa não sair do patrocinador. O patrocinador fala assim, não, enquanto você não sair daqui, faça como se fosse o contrário, né? Como se estivesse dizendo assim, eu vou te pagar se você sair. Só que não é isso. Ele está dizendo, ó, enquanto você estiver aqui, eu vou estar contribuindo junto com você para formar um saldo para a sua aposentadoria. E durante a fase laboral você não pode mexer nesse valor. Porque se permitisse mexer, o que o trabalhador ia fazer? Ia tirar ou não? O tempo todo, ia? Perderia o objetivo. Então a proibição da previdência complementar fechada, ela tem uma lógica. Só que isso incomoda porque muita gente quer a liberdade, quer que esse dinheiro esteja líquido para mexer a qualquer momento. E na previdência complementar tem essa dificuldade. Hoje, nós estamos tentando mudar isso para permitir que o participante vinculado possa mexer nesse dinheiro antecipadamente fazendo um resgate parcial. Só que hoje não pode mexer. Só que também tem uma outra questão que é muito importante. Quando a gente está falando de previdência, a previdência, quando você faz investimento em previdência, você tem que lembrar que você está colocando uma caixinha diferente de investimentos comuns. Investimentos comuns você tem de curto, médio e longo prazo com objetivos. O ideal é você fazer sempre um investimento com objetivo específico. E previdência tem um objetivo específico. É você levar esse valor até o momento da sua aposentadoria. Lá você vai decidir o que fazer com ele. Se você puder mexer o tempo todo, isso não é que vai impossibilitar, porque você pode ter um controle, né, sobre todos os seus gastos. Mas, nesse caso, essa regra funciona como uma regra protetiva. Uma tutela do Estado hoje, que a gente vai estar entendendo que precisa ser mitigada para a gente conseguir alcançar tanto aqueles que querem ter tutela, quanto aqueles que não querem. Você fala em resgate parcial para ficar tipo o FGTS, se a pessoa quiser, por exemplo, comprar um imóvel, poder resgatar uma parte para fazer esse tipo de coisa? Tá. Eu vou lhe responder, mas a gente vai fazer as perguntas para o final, porque eu vou finalizar aqui a apresentação, tá bom? Mas não é igual ao FGTS. No FGTS tem algumas regras, só que no caso é semelhante. Como o FGTS tem regras, no nosso caso também, a regra é que você só pode
retira esses recursos se você se desvincular do patrocinador, por qualquer forma de vacância prevista na lei. Tá certo? E quando a forma de vacância é a aposentadoria, nasce a possibilidade de benefício. Onde eu vou falar aqui rapidamente do patrocinado, a gente vai encerrar por conta do nosso tempo. Participante patrocinado, a nossa indicação é que sempre faça a contribuição com 8,5%, porque você tem a parcela paritária do patrocinador. Então você tem a sua parcela, que é do patrocinador. Então a nossa indicação é essa, e complementar com contribuições facultativas. Só que para o participante patrocinado, existe uma espécie de seguro embutido. E que seguro é esse? O FCBE, que cobre aposentadoria por invalidez, pensão por morte, aporte extraordinário e também uma renda por sobrevivência. Lembrando que não é uma cobertura integral para pensão por morte ou para aposentadoria por invalidez. Agora, quais são as taxas? Nós temos uma taxa de carregamento de 7 e o FCBE foi reduzido para 13,78 a partir desse ano. A partir do mês de abril. Então, era 14,6, passou para 13,07, ou seja, você não está ganhando mais praticamente 3% no seu saldo acumulado. Agora, olha só que interessante isso aqui. Como a taxa de carregamento do FCBE vão dar 20%, normalmente a pessoa faz o seguinte cálculo. Ela pega 100% da sua contribuição, 100% da contribuição do patrocinador dá 200%. Aí tira 20% de um, 20% do outro, tira 40%, sobram 160%. Aí a pessoa fala, se esse 60% é suficiente ou não para tomar uma decisão de migração. Só que eu tenho esclarecido que não é esse o cálculo adequado. Por quê? Porque existe a questão do imposto de renda. Percebam ali que se você quer fazer uma contribuição líquida de R$100, a sua contribuição bruta é de 137, abate os 37 de imposto. Quando você faz a contribuição patrocinada, os 137 duplicam, é o 137 seu e o 137 do patrocinador. Aí vem desconto, taxa de carregamento, FCBE, sobra uns 110. Aí desconto, taxa de carregamento, sobra mais 110, 110, 110, 220. Então você está contribuindo com 100, está entrando no seu saldo de contas R$220, ou seja, está tendo um ganho ali de 120%. Aí depois vai cobrar um imposto no futuro, eu sei. Só que eu estou falando aqui ganho de entrada. No momento da entrada, você está fazendo uma contribuição de 100, está entrando 220. Ou seja, mais que o dobro. Isso é muito interessante, porque aqui está o grande ganho da Previdência Complementar patrocinada. Você, na realidade, se a gente pensar direitinho, você está pagando quanto de taxa aqui? Está pagando quanto de taxa? Nada. Você coloca 100, entra 220, depois das taxas e antes da rentabilidade. Então, assim, realmente é muito interessante você perceber esse cálculo até o fim. E esse cálculo acontece tanto no técnico, aqui está o exemplo, o técnico teria uma contribuição ali no desembolso de 65, entra no saldo de conta 144. Então, ele está ganhando 78, que corresponde a 120%. O analista, da mesma forma, ele tem um desconto de 330, entra no saldo de conta 728, ele está ganhando 398, corresponde a 120%. E o magistrado, membro do Ministério Público, a mesma coisa. Contribuição de 1.435, está entrando no saldo de contas 3.165, ele está ganhando 1.729, corresponde a 120%, ou seja, 1.729 no mês, 22 mil durante o ano. E agora que eu acho que é muito interessante também, eu faço uma comparação de novo da Previdência patrocinada comparando com o CDI. Então, aqueles que entendem que não devem fazer Previdência na FUNPRESP também tem que lembrar que ele precisaria fazer um investimento fora e rendesse, pelo menos nesse período que já passou, 395% do CDI por mês. Ou seja, se ele conseguir um investimento que rendeu mais de 395% do CDI todos os meses, ele teria vantagem com relação ao investimento na FUNPRESP-JUR. Tá certo? Isso é comparação com o CDI real, também com a rentabilidade real da FUNPRESP-JUR. Lógico que a gente entende também que no longo prazo, essa taxa, que é 395%, ela vai reduzindo. Porque no primeiro momento, tem um fator interessante, é que no primeiro momento, a rentabilidade da FUNPRESP, mais a dobra do patrocinador, está dando um grande ganho.
Só que também tem uma outra coisa, a FUNPRES está tendo uma rentabilidade superior a 100% do CDI. Então, e hoje é muito difícil encontrar algum investimento que pague acima de 100% do CDI. Por isso que é muito importante entender isso aí. E aqui no final, quem quiser fazer pedidos de simulação com relação a conseguir um benefício especial com o patrocinador, quer que a gente faça o cálculo final, basta mandar um e-mail para simular@funpresbjuiz.com ou para mim, que a gente vai lhe responder, tá bom? Tem um simulador, mas se você quer, porque o simulador lá ele vai dar o valor bruto, né? Se você quiser chegar até o valor líquido, a gente manda isso para você, tá bom? Então agradeço, vou passar para o doutor. Vai ser um intervalo agora? Vamos fazer um intervalo, depois o Rodrigo Tenório vai nos apresentar a sua palestra. Pessoal, tem muitas perguntas, eu sei que está represado. No final a gente faz, porque senão a gente ia acabar fazendo o momento. Muito rápido. A gente volta 10h30. Senão a gente vai ficar com o tempo apertado. 15 minutos. Pergunta? Seguro.